Olá, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana Peniel. Estamos aqui em mais uma devocional no livro de Amós, que tem servido como ponte e como facilitador para os encontros de culto doméstico das famílias da nossa igreja e para os nossos grupos familiares que se encontram por diversos aplicativos de videoconferência. Nós vamos continuar conversando sobre o profeta Amós, agora no capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 7. Capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 7. E por que a gente vai pegar o final de um capítulo e o começo de outro? Porque aqui nesse trecho nós temos dois ais. Dois ais. O que são ais? Ais é uma fórmula profética, é um aviso. Não só Amós utiliza esse recurso literário para poder avisar o povo de que eles estão indo no mau caminho e que se eles continuarem assim, eles vão ter que prestar contas para a justiça de Deus. E a gente chama isso de ais, porque a frase, a sentença começa com um ai mesmo. Então não é bem aquele ai daquele dedinho que bate na quina da cama ou na quina da mesa e você grita ai. Não é uma dor imediata, é um aviso de uma dor futura. Ai de você se eu te pegar no sofá de novo. Ai de você se eu te ver na rua novamente. Assim os pais dizem para os filhos, e é mais ou menos isso que Deus está dizendo para o povo de Israel através de Amós. Ai de vocês, porque vocês estão enganados. E quais são esses dois enganos? E que tipo de prestação de contas vai haver diante desses dois enganos? Então eu queria fazer um exercício aqui com vocês, presta bastante atenção. Nós vamos ler alternadamente alguns versículos nessa passagem que eu pedi para vocês olharem e lerem. Nós vamos começar com o versículo 18 do capítulo 5 e nós vamos comparar com o versículo 1 do capítulo 6. Vamos só fazer essa leitura comparativa. Olha só. Capítulo 5, versículo 18 diz assim: Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Esse primeiro ai é uma pergunta de Deus sobre o conhecimento que os israelitas tinham do dia do Senhor. O que vocês sabem do dia do Senhor? Conta aí. Vocês estão achando que vai ser um dia de luz para vocês? Pois eu digo que vocês estão errados no discernimento de vocês. Vai ser um dia de trevas para vocês. Primeira resposta errada. Mas tem um segundo questionamento. E aí vem o capítulo 6, versículo 1. Olha lá. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Ai de vocês que estão vivendo tranquilos porque vocês não têm razão de viver tranquilos. Aliás, a razão que vocês colocam para a tranquilidade de vocês é errada. E olha só como ele aponta para Samaria e para Sião. Como foco, alvo de onde cada israelita tira a sua paz e a sua tranquilidade. Mas vamos fazer um discernimento dos dois? Vamos primeiro para o primeiro ai. Né? Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O dia do Senhor era uma promessa de Deus de que haverá um dia na agenda dele, marcada lá, aí esse dia só ele conhece, onde ele surgirá. O Novo Testamento complementa esse dia do Senhor como o dia da vinda do Messias, né? O dia em que Jesus Cristo surgirá para julgar todo o mundo. E nesse juízo, nesse julgamento, aqueles que são alvos da misericórdia de Deus e são conhecidos como filhos de Deus, povo de Deus, vai celebrar a grande vitória do Senhor contra todos os males, todos os inimigos. Todas as nações o reconhecerão, todas as nações vão ser confrontadas com a sua existência, com a sua justiça e com o seu poder. Mas aqueles
que não foram alvos da misericórdia de Deus, aqueles que não se renderam a Deus, aqueles que não são povo de Deus, esses sofrerão um grave juízo e um juízo eterno. Então o israelita tinha isso no coração. Um dia o nosso Deus virá e vai julgar todas as nações. E nós, como nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, aquele que Deus arrebanhou para criar uma nação para si, nós estamos automaticamente com o ticket, a passagem carimbada. Não tem erro. Você nasceu, foi circuncidado no 8º dia, é um israelita, por sangue você vai ser vitorioso no dia do juízo. E o grande choque diante dessa fala de Deus através de Amós é: vocês estão enganados, vocês estão achando que vai ser um dia de luz, mas vai ser um dia de trevas. Eu queria que você percebesse o choque aqui, porque a linguagem aqui não é de vocês estão confiando em algo que eu não prometi, ou vocês estão colocando a confiança em alguma promessa que vocês perverteram. Não, o dia do Senhor existia, era uma promessa mesmo, estava no coração de cada cidadão de Israel, de cada habitante israelita e de cada habitante de Judá. Mas o choque é quando Deus diz assim: não é para vocês isso, vocês se enganaram. Vocês não estão dentre aqueles que vão celebrar a grande vitória do dia do juízo, do dia do Senhor. E por que é que não vão? Agora a gente vai continuar a leitura normalmente do capítulo 5. Olha lá no versículo 19. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa encostando a mão na parede e fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. A sensação que vocês têm é que vocês estão fugindo de um leão, mas vocês vão topar com um urso. É o clássico sair da frigideira e cair no fogo. Sabe essa expressão? Sair da panela para poder cair no fogo. Você sai de um perigo para cair em outro muito pior. É essa a realidade que Deus está falando. Vocês estão esperando algo de mim que vocês não vão receber. Vocês vão receber algo pior vindo da minha parte. E olha só, é como se você entrasse na sua casa, encostasse a mão na parede e fosse picado por uma serpente. Essa linguagem é chocante porque todo mundo tem a sua casa como um refúgio, como aquele lugar de paz, de tranquilidade. Talvez o seu trabalho está difícil, talvez a universidade está difícil, talvez a vida lá fora está difícil, mas você entra em casa, tira os sapatos, joga a pasta para um lado, apapelada as contas, você senta no sofá, você coloca o pé, você se espreguiça e você se permite descansar porque você está em casa. Mas Deus está falando: esse tipo de conforto, esse tipo de esperança vocês não vão ter, vocês vão ser surpreendidos porque em casa vocês vão ser atingidos pelo juízo. E agora Deus, a partir do versículo 21, até chegar ali o versículo 26, ele vai descrever o que está se passando nele, em Deus. Por que é que os israelitas não poderiam descansar em berço esplêndido na promessa do dia do juízo, na promessa do dia do Senhor, de que ele viria para o seu povo? Por que isso não ia acontecer? Agora, meus irmãos, a coisa fica chocante, a coisa fica pesada, a coisa fica tensa. E por isso, talvez para muita gente é difícil ler livros como os livros proféticos ou mesmo no Novo Testamento Apocalipse, por causa da linguagem. E olha só, Deus falando pessoalmente: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes.
Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem-se de mim o som das suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um rio perene. Versículo 24, e a gente vai voltar aí. Versículo 25. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não! Vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. E aí ele encerra o versículo 26. A gente pode dividir em dois quadros aqui. Quando eu libertei vocês do cativeiro egípcio, onde vocês eram escravos, e os guiei pelo deserto com a promessa de dar um lugar para vocês, onde vocês poderiam se desenvolver como nação e como povo de Deus, não demorou muito nessa jornada e vocês estavam adorando outros deuses. Vocês seguravam a promessa com vocês viam coisas maravilhosas da minha parte, mas vocês não queriam abrir mão dos deuses de vocês. Por isso que ele diz, foi para mim que vocês renderam sacrifícios, foi para mim que vocês... Era para mim que vocês estavam se dirigindo? Não. Como uma esposa adúltera ou um esposo adúltero, vocês seguravam a minha mão, mas com a outra vocês seguravam a mão de outro Deus. E aí, quando finalmente assentados na terra prometida, apesar dos pesares, finalmente vocês se constituíram nação, finalmente vocês estão num momento muito próspero. A gente não deve se esquecer que o momento em que Amós está pregando era um momento muito próspero, política, financeiramente e em termos militares para o povo de Israel, para a nação de Israel. Então, mesmo nesse novo contexto, quando vocês me adoram, eu odeio o que vocês fazem. Não me agrada. Não me agrada. O cheiro dos sacrifícios, as ofertas, a música. Aqui Deus não está fazendo uma depreciação técnica. Aqui Deus não está sendo o júri do The Voice. Ele não está ouvindo as liras. Eu não gostei da afinação dessa lira, eu não gostei dessa composição. A nossa tentação é pensar assim, havia alguma heresia ali. Apesar de que o culto não andava lá tão bem, porque no próprio livro de Amós você vai ver algumas mudanças, não é disso que se trata aqui. Não é um debate teológico, intelectual. O que Deus está falando aqui é o rejeito que vocês estão fazendo, por melhor que vocês façam, porque vocês não são o meu povo, vocês não se portam como o meu povo. Então chega aquele cheiro de falsidade, aquele cheiro de hipocrisia, aquela afetação, aquele teatro. Você já se encontrou com gente assim? Você já foi talvez alvo de fofocas ou acusações de pessoas que pelas suas costas estavam falando mal de você, e você descobriu, e você se lembra qual é a sensação de olhar para a cara da pessoa pela primeira vez, depois de descobrir que ela está falando mal de você, e ela vem com um sorriso e um abraço amigo? Qual é a sensação? Você não sente uma sensação de, eu não quero estar perto de uma pessoa que fala mal de mim pelas costas? Imagine Deus recebendo a adoração, a música, o louvor de gente que oprimia o pobre e que estava mais interessada no luxo, ganho por meios ilícitos. E aí, versículo 27 diz assim: por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Qual vai ser o juízo de Deus? Vocês vão virar escravos novamente, vocês vão perder a liberdade, vocês vão perder as suas posses, vocês vão perder a autonomia ou a gerência da sua própria vida, porque vocês vão ser escravos de um país estrangeiro. Eu tirei vocês de um país porque vocês eram escravos, mas estou encaminhando vocês para uma outra nação distante da terra que eu dei para vocês voltarem a ser escravos. E você deve guardar esse versículo 27, porque ele vai aparecer de outra forma lá na frente.
lá no versículo 7 do capítulo 6. Aguarda só, porque agora, depois desse juízo, a gente entra de novo naquele versículo que nós já lemos, capítulo 6, versículo 1. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Então, Samaria e Sião, capitais. Sião, o monte onde fica o templo de Deus, ali é a região onde fica a cidade de Jerusalém, a grande capital do Reino do Sul. Samaria, a grande capital do Reino do Norte, recheada de homens notáveis, gente que tinha se tornado importante e poderosa. Quando se fala de Samaria e Sião, é a mesma coisa, aproximadamente, né? Como se a gente falasse Washington e Brasília. Então, quando a gente vê no jornal assim, Brasília está decidindo os caminhos para o planejamento em relação à pandemia. O que está dizendo? O grande governo, o centro nervoso das decisões do país, da onde deve vir a esperança, da onde deve vir os planos, da onde deve vir as decisões que vão afetar toda a nação, vem de Brasília. Então, às vezes você não fala presidente ou congresso, você não fala político, você fala Brasília. Ou a Brasília ali está acontecendo coisas terríveis em Brasília, porque ali é o lugar de onde partem as decisões. Então, ele está falando aqui, vocês se sentem tranquilos? Porque Samaria e Sião se tornaram poderosas. E aí ele vai continuar descrevendo uma série de coisas que vai apontar para o seguinte: vejam como vocês estão se tornando distintamente poderosos, vistosos, maiores do que as outras nações com as quais vocês podem se comparar. E essa comparação está dando a impressão a vocês de que vocês estão vencendo, de que vocês estão agradando a Deus, de que vocês só terão um futuro próspero pela frente. E a gente sabe que não é bem assim, né? Por mais vitórias que uma nação colha, não há um império da antiguidade que esteja de pé hoje. Nenhum. E nós não podemos garantir que Brasil será uma nação daqui a 200, 300, 400, 1000 anos. Você não sabe se vai ter um país chamado Brasil. Talvez nos estudem lá no futuro, né? Havia um país chamado Brasil. Talvez não haja. Mas o caso aqui olhem só as comparações. Versículo 2 em diante. Vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Ramate e em seguida desçam até Gate na Filistia. São elas melhores do que os seus dois reinos? Reino de Israel e reino de Judá, reino do norte e reino do sul? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do Senhor. À medida que o dinheiro ia caindo na conta, à medida que as armas do exército iam ficando poderosas e o número do exército ia crescendo, à medida que os governantes, os sacerdotes, as damas da alta sociedade de Israel iam enriquecendo, iam construindo castelos, iam construindo mansões, iam comendo do bom e do melhor, esse crescimento dava a sensação de que só viria coisa boa. Mas o que Deus diz o comportamento de vocês está atraindo um reinado de terror. E ele virá. Agora, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Alguém imaginava que 2020 a gente ia passar meses dentro de casa? Alguém imaginou que ia aparecer uma pandemia que ia dobrar os joelhos de grandes nações? Alguém imaginava que um dia isso ia acontecer? Até fevereiro de 2020, desse ano, a gente tinha esse vírus como algo distante, além mar. Quem imaginava que o país todo ia estar esse caos por causa de um vírus? Mas, mais uma vez, se você olhar as outras devocionais, eu tinha colocado isso antes. Os discursos que nós tínhamos era: vamos retomar a economia,
vamos retomar a batalha contra a corrupção, nós seremos um país mais justo, nós seremos um país com uma economia mais equilibrada, nós batalharemos para o nosso Brasil ser grande novamente. Eram essas as promessas e não poderiam deixar de ser. Qual é o governante que vai fazer promessas às avessas para a sua população? Então foram promessas de prosperidade, e a esperança de tudo que se moveu nas eleições foi de tentar combater a corrupção e libertar o país para um caminho mais próspero. Mas não é isso que tem acontecido, e a gente caminha para a maior recessão dentre muitos e muitos anos do nosso país. Por algo imprevisível. Então aquelas pessoas olhavam para as seguintes terras: Cauné, Ramate, Gate. Gate, Filistia, ali na faixa de Gaza, vizinho principalmente do reino de Judá, o reino do sul. E aí você tem Cauné e Ramate. Cauné foi uma cidade fundada por um descendente, e Ramate também, Cauné e Ramate, foram fundadas por descendentes de Cã. Cã é que vai gerar os cananitas, os cananeus. Eu tenho que lembrar vocês que Noé, aquele cara que construiu a arca, e a família dele foi a única que sobreviveu após o dilúvio. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem e Jafé foram abençoados por Noé, mas Cã, que tinha feito algo vergonhoso contra o seu próprio pai, e aí é bom você retornar a Gênesis para reler a história, mas ele tinha sido amaldiçoado, e Cã vai dar origem a uma série de povos que vão se desencaminhar, e muito. Então ele está dizendo assim, olha, Cauné e Ramate, cidades antiquíssimas, cidades poderosas, cidades lendárias, não estão chegando aos pés de vocês, vocês estão se comparando a eles. É como se a gente falasse assim, agora o Brasil está assim, testa a testa ali com a China e com os Estados Unidos. Já imaginou um momento na história em que a gente começa a se comparar com Estados Unidos e China? Como desenvolvimento, potência militar, potência econômica? Eles estavam fazendo isso. Mas o diagnóstico de Deus, ao contrário de tudo que os israelitas estavam pensando da sua época, era: vocês estão atraindo o reinado do terror. Vocês vão vivenciar coisas terríveis ao invés de coisas boas, porque vocês se distanciaram de mim e vocês já não me ouvem mais. E aí ele continua, olha só, ele passa a dor da comparação de nação e ele vai para dentro das casas, uma especialidade de Amós. A gente já viu que Amós fala dos vinhos, fala das mansões, e olha só o que ele vai dizer. Versículo 4, vocês se deitam em camas de marfim, um material nobre, e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Vocês têm fartura de alimento e vocês descansam em recintos luxuosos. Dedilham suas liras como Davi, improvisam instrumentos musicais. Vocês têm tempo para compor coisas belas, para tocar música. Vocês são bem servidos. Vocês não têm dificuldades na vida. Vocês não têm que batalhar o pão de cada dia no suor do campo de agricultura. A gente tem que se lembrar que ele está falando aqui dos poderosos, dos ricos. Ele está mirando a testa dos líderes da nação. Vocês, versículo 6, bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Aqui está o problema. Vocês fazem tudo isso e alguém pode dizer assim: Deus está condenando a riqueza. Deus não está condenando a riqueza. O que ele está dizendo é: enquanto vocês tocam harpa, enquanto vocês ficam compondo e tem tempo para meditar e refletir e descansar em camas de marfim e ficar nos palácios de vocês e comer do bom e do melhor, vocês não prestaram atenção na ruína de José. José é usado várias vezes por Amós para falar sobre o reino do norte. O tão abençoado José, um homem abençoado por Deus, e que por causa dele
lá na época do cativeiro egípcio, né? Lá na época, aliás, desculpa, da, da, da sua venda como escravo pelos próprios irmãos para o Egito, e tempos depois ele conseguiu uma situação de grande estabilidade, grande poder ali. Ele que foi instrumento de Deus para salvar toda a sua nação naquela época, agora José está em ruínas, mas eles não se importam desde que a conta esteja cheia, desde que a mesa deles esteja farta e desde que eles tenham tempo para olhar o que é belo. É como se Deus dissesse para o Brasil assim: vocês estão preocupados em ficar ricos, em fazer os seus investimentos, vocês estão interessados em lutar pelo próprio estômago, mas vocês fecham os olhos para a desigualdade do nosso país, vocês fecham os olhos para as pessoas que sofrem no nosso país, vocês fecham os olhos. E Deus vai agir em relação a isso. Como? Aí a gente encerra versículo 7. Por dar atenção ao bem-estar de vocês e fechar os olhos para a ruína da nação. Por isso, versículo 7, vocês estarão entre os primeiros. O reino de Israel vai ser tornado escravo primeiro, antes do que Judá. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Reino de Israel vai primeiro, reino de Judá vai depois, mas pelo contexto aqui você tem Amós se referindo a essa turma de gente importante. De fato é isso que acontece, porque membros da corte real, reis, gente poderosa vai ser exilada. Não é a camada mais pobre tão somente que vai ser exilada, mas principalmente os homens e mulheres poderosos de Israel que vão ser exilados primeiro. Tanto que vai ficar gente para trás, mas quem fica para trás não são os mais importantes, os mais destacados da nação. Exílio por causa dos ais. Encare esse ai como um ai para a nossa nação. Ai de você, Brasil, se você se distanciar da justiça, se você se distanciar do amor, se você se distanciar do interesse pelo bem comum, porque vocês sofrerão juízo. No sentido de que nenhuma nação consegue se sustentar através da crueldade, ela acaba desmoronando. Agora, aquele que entende isso, porque se entregou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, certamente não tem do que temer, porque o dia do Senhor será um dia de vitória, um dia de celebração. E a gente sabe disso porque todo discípulo de Jesus que tem a fé correta no dia do juízo, no dia do Senhor, ele busca os interesses do reino, e os interesses do reino envolvem a justiça, envolvem o servir, envolvem amparar o necessitado, envolvem você pensar sim no bem do outro e não só em si mesmo. Deus te abençoe, te guarde e até a próxima.